Bom, então, boa tarde a todas e todos. É com prazer que, mais uma vez, começamos o agora terceiro ano do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje nós teremos a presença de Pedro Henrique Lins Grischek, que falará sobre os tribunais internacionais, crimes contra a humanidade e de genocídio nas guerras de dissolução da antiga Iugoslávia. O Pedro Henrique Grischek, além de ser meu colega de faculdade, na época de graduação, também é mestre em Direito pela Faculdade, ele é mestre em Direito Nacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, sem mais delongas, por favor, Pedro Grischek, o espaço é seu. Bom, boa tarde, Felipe, colega aí de um bom tempo já. Boa tarde ao professor Arthur Capella, que também foi meu colega há algum tempo, mas hoje é meu professor. Professor Paulo Borba Casella, professor desde a graduação. Professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que eu conheci hoje. Todos os presentes, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade. E, bom, vou começar a compartilhar a apresentação com vocês agora. Vamos lá. Está dando para ver? Vocês... Agora sim. Só precisa colocar no modo de exibição de slides. Certo. Bom, boa tarde de novo. Sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre os tribunais internacionais e como eles atuaram em caso de crimes contra a humanidade e de genocídio nas guerras de dissolução da antiga Iugoslávia. Talvez vocês lembrem do último evento do ano passado, de um dos últimos, que foi inclusive liderado pelo Felipe, que falou sobre a mesma região, sobre a antiga Iugoslávia, os Balcãs, que é exatamente essa península aqui, que a gente tem a Península Itálica, que é o lado esquerdo, mas os Balcãs vão desde a Grécia até mais ou menos, a interpretação varia, mas pode ir até o Rio Danúbio, pode ir até os Cárpatos, e a antiga Iugoslávia estava localizada inteiramente quase nos Balcãs. Esses são os dois tribunais internacionais sobre os quais nós vamos falar: o Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, construção à esquerda, e a Corte Internacional de Justiça, construção à direita, ambas na Haia, nos Países Baixos. E vamos começar falando dos precedentes históricos das guerras de dissolução da Iugoslávia. O Felipe fez na apresentação dele do ano passado um apanhado histórico muito bom, muito completo. Então, só vou relembrar alguns pontos. A Iugoslávia foi um país que nasceu no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, inicialmente não com esse nome, com o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, depois como Iugoslávia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve alguns eventos que seriam essenciais 45, 50 anos depois, nas guerras de dissolução da antiga Iugoslávia. A Croácia, uma das repúblicas que compunha a Iugoslávia, ela se tornou independente durante a Segunda Guerra Mundial, com o regime fantoche, o regime dos Ustashi, que era fantoche tanto da Alemanha nazista quanto da Itália fascista. E a Ustashi tinha o único campo, na verdade, de extermínio fora, que não era administrado pela Alemanha nazista, que não era em território nem polonês, nem bielorrusso, que era o campo de Jasenovac. Quem que era primeiro preso e depois exterminado no campo de Jasenovac? Os sérvios, com quem os croatas têm uma rivalidade histórica muito grande, uma rivalidade que nasceu por questões religiosas, os croatas, na sua maioria, católicos, os sérvios, na maioria, ortodoxos, e também povos roma, que são pejorativamente chamados de ciganos, judeus, entre outras minorias. Esse campo de Jasenovac, ele tinha uma administração tão selvagem, tão bruta, que mesmo agentes da SS, mesmo
agentes da Alemanha nazista ficavam horrorizados com o que eles viam lá. Mas não tínhamos apenas os fascistas no território da antiga Iugoslávia, nós tínhamos também os partisanes, se a gente for usar a palavra servo-croata, liderados pelo Marechal Tito. E a guerra na Iugoslávia foi um pouco diferente do resto da Europa. O que aconteceu foi que, além da Alemanha estar lutando lá, da Itália estar lutando lá, e mais tarde também da União Soviética estar lutando lá, nós tínhamos os fascistas da Ustaše lutando, os partisans lutando, também os Chetnik, que eram monarquistas sérvios. A Iugoslávia era uma monarquia no período entre guerras, e esses três lutavam entre si, os Ustaches sempre aliados ao eixo, os partisans sempre contra o eixo, e os Chetnik variando de lado, dependia muito do contexto, mas quem acabou saindo vencedor foram os partisans, liderados pelo Tito. Em 1945 conseguiram terminar de expulsar as forças alemãs do território, e com uma pequena ajuda soviética, por coincidência, justo na capital, Belgrado. E assim começou, a gente pode dizer, a segunda existência da Iugoslávia como uma república federal socialista, que seria composta por Eslovênia, Croácia, Sérvia, Macedônia, hoje Macedônia do Norte, Montenegro e Bósnia e Herzegovina, além de duas províncias autônomas dentro da Sérvia, Vojvodina ao norte, tem uma importante minoria húngara, e Kosovo ao sul, que tinha uma maioria de população, e tem até hoje uma maioria de população de origem albanesa. E por mais ou menos 35 anos, a existência foi, com alguns entreveros, mais ou menos pacífica. O Tito liderava com mão de ferro, tentava trazer uma certa igualdade entre os povos que compunham a Iugoslávia, mas quando ele faleceu, em 1980, já num funeral que talvez seja um dos funerais com maior presença de chefes de Estado na história, começaram os problemas. E a gente já tinha uma crise econômica nos anos 1970, a Iugoslávia não tinha muito petróleo, os dois choques do petróleo acabaram pegando bastante pesado na Iugoslávia, que se endividou bastante, perante o Ocidente principalmente, e nos anos 80 isso só piorou. No final dos anos 80, fez 600 anos da Batalha de Kosovopolje, que é um campo no atual território de Kosovo, que fica ao sul da Sérvia. O que ia acontecer, na verdade, há 600 anos. A gente tinha tido uma batalha entre os sérvios e os otomanos, que, na verdade, tanto o sultão otomano quanto o rei sérvio morreram, e foi muitos mortos para ambos os lados. O problema é que a Sérvia perdeu o seu exército, enquanto os otomanos perderam um dos seus exércitos. Depois os otomanos acabaram conseguindo conquistar a Sérvia. E isso é um evento muito importante para o orgulho nacional sérvio, para o próprio ethos dos sérvios. E nesses 600 anos, a gente tinha tendo problemas em Kosovo, principalmente mineiros de origem albanesa, pedindo por melhores condições de trabalho, por uma maior autonomia do Kosovo em relação à Sérvia. E na foto da esquerda, esse senhor aqui, o Slobodan Milošević, que era o líder da Sérvia, a Sérvia dentro da Iugoslávia ainda, ele fez um discurso muito nacionalista sérvio e não iugoslavo. E o que ele falou foi: olha, nenhum sérvio vai poder ser agredido aqui no Kosovo, como vinha acontecendo algumas vezes, mas em entreveros, principalmente entreveros não muito grandes entre kosovares ou albaneses e sérvios. Isso acendeu mais ainda o nacionalismo dos sérvios. E os kosovares tinham o apoio tanto da Eslovênia, que ficava no noroeste da Iugoslávia, quanto da Croácia, que eram as duas repúblicas mais ricas, na verdade. Foram duas repúblicas que tinham uma certa insatisfação, porque eles falavam: olha, a gente que
produz mais, que gera a maior parte da riqueza e acaba precisando distribuir para Kosovo, Macedônia, Montenegro, que são regiões menos favorecidas da Iugoslávia. Eles tinham um certo ressentimento com isso, assim também o nacionalismo esloveno, o nacionalismo croata foram reavivados, e eu coloquei essa foto à direita do jogo Dinamo de Zagreb e Crvena Zvezda, que é o Estrela Vermelha, em 1990, no primeiro semestre de 1990, e teve uma grande briga entre as torcidas dos dois times. O jogo foi em Zagreb, que é a capital da Croácia, e uma grande briga. Os torcedores do Dinamo de Zagreb acabaram sendo encurralados pela polícia. Esse jogador número 10, o Zvonimir Boban, foi tentar ajudar os torcedores, deu uma voadora no policial, que inclusive tinha origem bósnica, ou seja, um bósnio-muçulmano, não tinha nada a ver com a briga étnica, pelo menos inicialmente. E foi um outro episódio que detonou muitos eventos que em 91 virariam guerras, na verdade, de dissolução da Iugoslávia. Se a gente for olhar no mapa, a Eslovênia foi o primeiro lugar onde ele estourou, foi mais ou menos concomitante na Eslovênia e na Croácia. A Eslovênia, como vocês podem ver, não tem fronteira com a Sérvia, porque isso foi importante. Isso foi muito importante porque o Exército Nacional Iugoslavo, o JNA na sigla serbo-croata, ele tinha uma maioria de comando sérvio. E tinha a maioria de comando sérvio, e a maioria do equipamento, dos tanques, dos aviões, dos helicópteros, todo o equipamento militar estava mais localizado na Sérvia. Então era difícil chegar na Eslovênia. A Eslovênia, como vocês podem ver, está em alemão aqui, mas acho que é compreensível. A Eslovênia é um país que etnicamente é muito mais homogêneo do que os outros da antiga Iugoslávia. A maioria da população é eslovena mesmo. Então teve uma guerra de 10 dias e acabou com a Eslovênia conseguindo, que havia se declarado independente, conseguiu manter essa independência e ser reconhecida por basicamente o mundo todo. Ao mesmo tempo, a Croácia também declarou sua independência, só que com a Croácia os problemas eram um pouquinho maiores. Como vocês podem ver, a Croácia tem uma maioria croata, só que tem alguns territórios que não tem uma maioria clara, que são os territórios em branco. Esse território em branco mais à direita, aqui a Croácia lembra um bumerangue, né? Mais à direita, ali na parte em cima da Bósnia, indo para a Sérvia, na Eslavônia Oriental, aí era uma zona dividida, a gente pode dizer. E também muitas regiões de maioria sérvia mesmo. Que são o que eles vão chamar depois de Krajina, República de Krajina, que seria uma república sérvia dentro da Croácia, e outra região aqui na Eslavônia Oriental, ou seja, tinham muitos sérvios morando na Croácia, alguns nascidos ali no que hoje é o território croata, e eles não iam querer se separar do país, ou da república, na verdade, na república componente da Iugoslávia, que etnicamente era a deles, né? Eles não queriam que isso acontecesse, e a gente começou a ter conflitos mais fortes. A Croácia tinha uma fronteira grande com a Sérvia, e os conflitos começaram os crimes de guerra mais frequentes, crimes contra a humanidade, e houve até suspeita de crimes de genocídio que não foram julgados como tal pela CID, mas a gente vai chegar lá já já. Também a Bósnia, em 1992, a Bósnia e Herzegovina, como vocês podem ver, é o país talvez etnicamente mais heterogêneo hoje em dia. Na época era a república mais heterogênea da Federação Iugoslava. A gente tem zonas com maiorias de muçulmanos, que são essas zonas em azul claro, que são os muçulmanos, são chamados Bosnia. A gente tem zonas com maioria croata, em geral aqui mais ao sudoeste, tem uma região aqui no centro, e regiões com mais sérvios, e bastante espalhados, tanto no noroeste, quanto mais ao leste, mais perto da própria Sérvia, quanto ao sul do território bósnio. E
apesar de ter começado em 1992, aqui seriam os conflitos mais sangrentos. A gente teve mais de uma parte aqui no conflito, não eram croatas contra sérvios, eram croatas contra sérvios, contra a Bósnia. Eles inicialmente lutavam os três entre si, não tinham, as alianças mudavam. Gente, um minutinho só que eu acho Pedro, perdemos a conexão e o som está muito baixo. Se você puder, talvez, mexer um pouquinho no microfone. Bom, são coisas que acontecem com a internet, eu vou tentar contactá-lo por telefone, ver o que acontece. Já. Bom, ele está mudando de conexão já, e acredito que em um minutinho ele vai voltar. Tá ali. Oi, Pedro. Melhorou o som? Está um pouco baixo ainda. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Você consegue sem fone de ouvido? Consigo, claro. Vamos fazer o teste. Fica melhor assim? Muito melhor. Então, sem problemas. Vamos lá. Bom, voltando, em qual slide parou, Felipe, por favor? Olha eu falando com... Você estava na Bósnia. Estava no slide dos mapas falando dos bosníacos e a Bósnia. Vamos lá. Então, voltando. A Bósnia ela é um território muito heterogêneo em termos populacionais. A gente via aqui croatas, no sudeste a gente via sérvios mais ou menos espalhados, aqui um pouco mais leste, mais perto da própria Sérvia, mas também aqui no noroeste, junto a onde eles viviam na Croácia também aqui no sul. E os bosniak, que eram em maior número, não por muito, em relação aos sérvios e croatas, também bem espalhados no território. Sarajevo tinha gente das três etnias morando e, inclusive, boa parte vivia bem entre si, seguiu vivendo depois. Na Bósnia, os conflitos foram muito piores, muitos crimes de guerra, muitos crimes contra a humanidade, e chamou a atenção do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ainda muito antes do genocídio de Srebrenica, que foi em 1995, essa violência toda chamou a atenção. E o Conselho de Segurança fez uma investigação e terminou por instalar um tribunal criminal para julgar o que estava acontecendo lá, mas nós já chegamos lá. As guerras aqui duraram de 1992 a 1995. Foram, como eu disse, bem duras, terminaram com o Tratado de Dayton nos Estados Unidos em 1995, e a Bósnia, hoje, ela segue dividida, cada uma das maiores etnias, porque nós temos outras etnias vivendo na Bósnia, inclusive durante a pós-graduação, a felicidade de estudar uma matéria ministrada pelo professor Casella, um caso que é um integrante da etnia Roma e um integrante judaico. Tinha muitos judeus em Sarajevo. Sarajevo é uma cidade com muitos judeus, muitos deles de origem portuguesa, inclusive, e que queriam ter maiores direitos, porque se você não for sérvio ou croata ou bósnia, você não tem tantos direitos políticos quanto você poderia ter aqui na Bósnia e Herzegovina.
A gente tem também o Kosovo, que é aqui no extremo sul da Sérvia, que eu já mencionei anteriormente, que tem uma maioria albanesa, que também se espraia aqui para a Macedônia, para o noroeste da Macedônia do Norte. A Macedônia do Norte se separou pacificamente em 1992. Tanto a Macedônia do Norte quanto a Eslovênia, a Eslovênia acabou tendo uma guerra muito rápida e a Macedônia do Norte se separou pacificamente, até porque são talvez com exceção dos albaneses, que não são eslavos, são os povos mais diferentes. Os macedônios, além da Macedônia, são um país também muito heterogêneo hoje em dia, em termos de etnias. Eles são, os macedônios em si são mais próximos dos búlgaros, e os eslovenos falam um idioma que já é bem diferente do sérvio-croata. Porque sérvio, croata, bósnio e montenegrino é basicamente o mesmo idioma, muda muito pouca coisa. Montenegro se separou da Sérvia por meio de um referendo bem apertado, por sinal, só em 2006. E essas guerras geraram grandes diásporas, principalmente pela Europa. Suíça, Áustria, Alemanha receberam muitos imigrantes, alguns temporários, outros estão lá até hoje. Se alguém for ver a seleção suíça de futebol, por exemplo, vai ver vários kosovares, vários sérvios, bósnios. Realmente, muita gente saiu de lá, foi para a Suécia também. Teve uma catástrofe humana muito grande, muitos refugiados, e muitos deles não puderam voltar para sua terra de origem até hoje. E como que entram os tribunais, então? Primeiro eu vou falar da Corte Internacional de Justiça, que já era uma corte estabelecida há bastante tempo, já vinha, na verdade, desde o pós-Primeira Guerra Mundial, depois mudou de nome, mas talvez tenha uma solução de continuidade com a Corte Internacional de Justiça, que veio depois da Segunda Guerra Mundial. E a Corte Internacional de Justiça julgou, basicamente, 2 ou 3 casos contenciosos. Um foi da Croácia contra a República Federal da Iugoslávia, que depois se tornaria Sérvia e Montenegro. Essa República Federal da Iugoslávia já não é aquela Iugoslávia titoísta, vamos dizer assim, já é uma Iugoslávia que tinha só Sérvia, Montenegro e Kosovo. E depois vai só a Sérvia figurar do polo passivo ou do polo ativo, porque ela tentou uma reconvenção também. E qual era o caso número 118? Era a Corte Nacional de Justiça deveria julgar se houve um genocídio ou não em território croata, nas regiões de Krajina e Eslavônia Oriental, que foram aquelas que eu mostrei que tinham muitos sérvios dentro do território croata. Foi considerado que não houve o dolo específico, e o grupo já estuda genocídio há bastante tempo, acho que isso já deve ter sido discutido em algum momento, mas a prova do dolo necessário à caracterização de um genocídio é muito mais difícil do que a prova do dolo em outros crimes, e como é o crime dos crimes, como chamado por alguns, talvez isso seja justo, mas isso não deixa de ser questionável. Um voto vencido porque foi considerado que não houve genocídio, já que não foi aferido o dolo específico. Um voto vencido foi do juiz brasileiro, Antônio Cândido Trindade, que falou que os padrões de prova para comprovar um crime de genocídio eram muito altos e que virtualmente isso nunca seria alcançável. Então ficou como não houve genocídio, e também não houve genocídio de croatas em relação aos sérvios, porque a Sérvia tentou uma reconvenção. E o caso 91, que começou, por sinal, em 1993, ele não começou em 1995, quando a gente teve o genocídio de Srebrenica. Esse caso começou em 1993, entre a Bósnia e Herzegovina e a República Federal da Iugoslávia, que também foi sucedida depois, tanto por Sérvia e Montenegro, quanto mais para frente pela República da Sérvia. Teve também o caso número 122, que foi uma tentativa da Sérvia de questionar uma tecnicalidade. E aqui, sim, foi considerado que houve um genocídio e que fora a República Srpska. O que é a República Srpska? A República Srpska é a entidade de etnia sérvia, entidade estatal, paraestatal de etnia sérvia, dentro do território de Bósnia e Herzegovina. A República Srpska que haveria executado o crime de genocídio, e não a Sérvia. Aqui ficou uma letra minúscula, mas a letra maiúscula. A Sérvia, qual foi o crime dela, que também é um crime
previsto na Convenção contra o Genocídio. Ela deixou de prevenir, ela deixou de evitar um homicídio. Então, foi um genocídio. Então, foi um crime por omissão, não foi um crime por ação. Ela poderia ter evitado esse genocídio porque ela tinha uma ascendência sobre a República Srpska, mas ela não usou essa ascendência para evitar o crime. Então, a Sérvia também seria culpada desse crime, que não é o de genocídio diretamente, mas o de uma omissão que levou ao crime de genocídio, a concretização desse crime. Foi previsto uma entrega dos culpados, principalmente do general Mladic e do Karadzic, que era o chefe de Estado, entre aspas, da República Srpska. Só que a pena mesmo, eles deveriam ser entregues pela Sérvia ao Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, ou seja, havia um certo intercâmbio entre as duas cortes, apesar de elas serem independentes uma da outra. Só que a pena, que é muito questionada, foi apenas uma declaração num dispositivo da sentença, falando que a Sérvia teria tido uma culpa num crime de genocídio, que é uma sentença bem decepcionante, principalmente para quem se considerava vítima, no caso os Bosniak, né? E foi tentada também uma compensação financeira, que acabou sendo considerada descabida, mas basicamente os julgamentos na Corte Internacional de Justiça foram esses. E eu vou falar de algumas semelhanças e diferenças entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia. Ambas as cortes são sediadas em Haia, ou na Haia, nos Países Baixos, que é a capital do Judiciário Penal Internacional, que hoje também recebe o TPI. A gente vai ver que o Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia tem um papel grande na formação desse tribunal. Houve muito intercâmbio de material, e as visões são complementares, visto que a CIG foca em julgar entidades estatais, e em questões de interpretação de forças do direito nacional, a Corte Permanente. E o Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia foi um tribunal ad hoc, que não era um tribunal permanente, ele tinha uma existência ali contida, e julgava mais indivíduos, aliás, só indivíduos, julgava pessoas físicas e não os estados. A operação formal do Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia foi de 1993 a 2017, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Ele era responsável por julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio cometidos no âmbito das guerras de dissolução da antiga Iugoslávia, ou seja, crimes anteriores ali no território ou depois, não seriam julgados desde 1991. E, como eu disse, era um tribunal ad hoc, não era um tribunal permanente. Voltando um pouquinho, já em 1992, no começo das guerras de dissolução da Iugoslávia, a da Croácia já um pouco mais avançada, da Bósnia-Herzegovina começando, já havia uma preocupação do Conselho de Segurança das Nações Unidas com o que estava acontecendo. Foi criada primeiro uma comissão especializada para investigar as violações ao direito internacional penal, aí entre as convenções de Genebra, a Convenção contra o Genocídio, protocolo adicional às convenções de Genebra de 1977, entre várias legislações. Também o Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia viria a ter, quando fosse estabelecido, algumas tipificações próprias. E ele foi criado, por fim, foi verificado que estavam tendo grandes violações ao direito internacional penal, e a partir das resoluções 808 e 827 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que foi questionado por alguns dos réus, que disseram que essa criação deveria ter sido feita pela Assembleia Geral e não pelo Conselho de Segurança, foi estabelecido o Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, que teve um acordo de sede assinado em 1994 com os Países Baixos. Então foi para a Haia, que não é tão longe do território da antiga Iugoslávia, então não sei se teria uma localização muito melhor. Lá não poderia ser, com certeza, por questões de pressão, ia ser muito difícil trabalhar com o que vinha acontecendo quando foi instalado o tribunal e o que aconteceria depois também. Os crimes, como eu disse, teriam que ser cometidos ali no território iugoslavo, a partir de 1º de janeiro de 1991. Os próprios judiciários internos, e o da Bósnia-Herzegovina fez isso
muitas vezes também, o da Croácia e da Sérvia mais menos vezes, poderiam julgar internamente por uma competência concorrente à do Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, que tinha uma independência em relação à ONU e à CIJ, apesar de estar dentro do mesmo sistema, vamos dizer assim. E a operação dele foi oficialmente até 31 de dezembro de 2017, quando foi substituído pelo mecanismo residual, que é uma espécie de tribunal também, que eu vou falar um pouco mais tarde, mas ele é responsável por julgar apelações, por proteger testemunhas, dar auxílio para os judiciários internos, entre outras coisas. Esse mecanismo residual ele é incomum com o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que foi instalado mais ou menos na mesma época, só que em Arusha, na Tanzânia. Também não poderia ser em território ruandês, e Arusha fica bem próximo já do território de Ruanda. O Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, eu vou analisar alguns casos aqui mais brevemente, e vou mostrar as fotos das pessoas que eu vou falar. Eu vou falar do Slobodan Milošević, que era o presidente da República Federal da Iugoslávia. Durante a existência da Iugoslávia titoísta, ele era líder apenas da Sérvia, que era uma das unidades federativas, não era um país independente ainda, mas já tinha uma certa importância, e foi ali o primeiro presidente da Iugoslávia, a gente pode dizer que era só Sérvia e Montenegro, também Kosovo, mas ninguém falava que Kosovo estaria separado da Sérvia. O Radovan Karadzic, que era, como eu disse, o presidente da República Srpska, que era a entidade estatal da etnia sérvia dentro da Bósnia e Herzegovina, o Ratko Mladić, que era o líder militar da República Srpska, o Ante Gotovina, que era um líder militar croata, que foi muito importante, principalmente na Operação Tempestade, que foi essencial para terminar com a guerra na Croácia. O Milan Babić, que era o presidente da República Sérvia de Krajina, que segue a mesma lógica da República Srpska, só que ficava na Croácia. E o Ramush Haradinaj, que era o líder militar e depois primeiro-ministro de Kosovo, depois de Kosovo declarar a independência da Sérvia em 2008. Aqui estão as fotos deles. E vamos falar um pouquinho sobre os crimes que foram imputados a cada um deles. Tanto o Gotovina quanto o Haradinaj, eles acabaram sendo absolvidos, e para quem tiver a curiosidade, procura um vídeo no YouTube da festa que foi quando o Gotovina chegou na Croácia depois de ser absolvido. Foi uma coisa que você vê que não era muito esperado a absolvição dele. E o Haradinaj também foi absolvido, e há uma crítica sérvia muito grande ao Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, que teria sido um tribunal essencialmente contra sérvios, porque o Gotovina, tanto no caso do Gotovina quanto no caso do Haradinaj, haviam provas contundentes que eles haviam cometido crimes de guerra e cometido crimes contra a humanidade. Eles não foram acusados de crimes de genocídio e acabaram absolvidos. O Slobodan Milošević, ele acabou sendo entregue a um problema de política interna até hoje, entregue ao Tribunal 2001, foi parte de mais ou menos de um acordo da Sérvia com a União Europeia, com os países europeus, para a Sérvia ser reintegrada no sistema europeu, no sistema internacional. Ele acabou sendo entregue, ele era acusado de genocídio, de omissão num genocídio, ele tinha acusações várias de crimes contra a humanidade, crimes de guerra também, só que ele acabou morrendo na cela dele, na Haia, em 2006, antes de ser julgado. E foi uma morte repentina, muita gente desconfia que ele tenha se suicidado, tenha sido envenenado, coisa do gênero. Não vou entrar nisso, mas o fato é que ele acabou não sendo julgado. O Milan Babić, que era o líder da Krajina, da República Krajina, ele acabou sendo condenado, se suicidou depois na cela, não foi condenado por genocídio também, foi condenado por crimes contra a humanidade e crimes de guerra, mas acabou não cumprindo pena por tanto tempo também, cumpriu por 3 anos, se não me engano.
E uma coisa que é curiosa é que outros países europeus, a gente voltando um pouco aqui, outros países europeus, se você for ver o mapa da Europa ali abaixo à direita, que receberam os condenados, né? Vocês veem que a Noruega recebeu alguns, a Alemanha recebeu outros, o Reino Unido mais alguns, Bélgica, Espanha, Portugal, vários países fizeram acordos para receber alguns dos condenados. E, finalmente, vamos falar dos dois que apareceram condenados por genocídio, que foram o Radovan Karadzic, que fugiu por um bom tempo, aí por isso que a gente tem 3 fotos dele. A foto à esquerda é a foto dele quando era o presidente da República Srpska. Ele é psiquiatra de formação, acabou se disfarçando, virando uma espécie de curandeiro no interior da Sérvia, tem a foto da direita. E a foto do centro, ele já na área, acabou sendo encontrado e entregue, mas deu um belo trabalho. O Mladic mais ainda, o Mladic só foi entregue na década passada, na década de 2010 já, e até por isso o Tribunal Penal para a Antiga Iugoslávia teve um período de funcionamento maior do que o de Ruanda, porque foi muito difícil achar alguns dos réus, e foi por isso que demorou mais. O Mladic teve uma apelação que foi julgada ano passado só, 2021, já no âmbito do mecanismo residual, né? E a gente teve condenação de 2 deles por genocídio, e isso é muito importante dizer, pelo genocídio de Srebrenica, porque tem outros eventos que alguns consideram que foram genocídios também, Djepa, que é ali pertinho, Potocari também, e todos ali na região oriental da Bósnia, já próximos à fronteira sérvia. E mesmo com essas provas difíceis de dolo específico, mesmo com todos os obstáculos para alguém ser considerado culpado por um crime de genocídio, eles foram condenados por isso. E os 2 estão cumprindo pena. E o Mladic até tentou cumprir pena em hospital, porque tem problemas de saúde, e acabou não conseguindo. A gente teve depois a transição para a paz, né? 6 ou 7 estados novos, como já falei, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Macedônia do Norte e Montenegro, e Kosovo, que é reconhecido por mais ou menos metade dos Estados-membros das Nações Unidas. O Brasil não é um deles. Outros exemplos de estados que não reconhecem são Rússia, China, a Espanha, por um certo medo de acontecer o mesmo com a Catalunha, com o País Basco. E muitas memórias e sentimentos, né? É importante frisar que houve crimes contra a humanidade, crimes de guerra, também cometidos por Bósnia e por croatas, por kosovares, e não só por sérvios, e muitas vezes realmente a cobertura de mídia na época já era grande o bastante na época, para lembrar. E mesmo na cultura popular, era comum no começo dos anos 2000 você ver vilões sérvios em filmes. Acabou sendo muito mais contra os sérvios, mas houve criminosos de todos os lados, ainda que condenados por genocídio sejam só sérvios sejam só sérvios bósnios em geral, da República Srpska. Os nacionalismos foram fortalecidos, na verdade, eles não foram enfraquecidos. A solução para a Bósnia-Herzegovina tem uma rotatividade de poder, existem 2 entidades muito separadas, a federação, que é composta por croatas e bósnios, e a República Srpska, sendo que os croatas e os bósnios estão muito longe de ter uma convivência pacífica. Então, não sei quanto tempo a federação vai durar. Nós vamos ter eleições esse ano na Sérvia, já nesse fim de semana. São eleições importantes, porque a Sérvia tem a gente pode dizer que tem um problema, uma divisão parecida com a que acontecia, na verdade não, pois existem muitos sérvios que são a favor de uma integração maior com a União Europeia, e muitos sérvios que são favoráveis a uma integração maior com a Rússia, que é uma integração tradicional sérvia, por ser ortodoxo, por pan-eslavismo, por uma série de motivos. O presidente Vučić, ele tenta navegar entre as
duas, consegue, de certa maneira, uma opacidade, não dá para saber exatamente o que ele quer, mas, como talvez alguns tenham acompanhado, no caso da guerra da Ucrânia, a gente teve manifestações a favor da Rússia e a favor da Ucrânia na Sérvia. Então, é um país bem dividido e não é um corte étnico, é um corte dentro dos sérvios mesmo. E a Bósnia-Herzegovina, nós vamos ter uma eleição em outubro. E na Bósnia-Herzegovina, como eu disse, tem um arranjo político muito precário, é um pouco complicado. A República Srpska é atualmente liderada por um populista, o Dodic, que pode acabar causando mais problemas, ele está exacerbando o nacionalismo ali dentro. Como eu já disse, a convivência dos croatas e dos bosniaques não é exatamente boa, e pode ser que a federação também se separe, a gente não sabe até quando a Bósnia-Herzegovina vai existir como tal, espero que continue, mas não é muito auspicioso, a gente não vê tantas notícias aqui, mas tanto na Bósnia-Herzegovina quanto no Kosovo também, que eu acabei não mencionando aqui, nós temos tido alguns problemas ultimamente de convivência entre diferentes populações étnicas. Bom, aqui o mecanismo residual, o prédio onde ele funciona, em Haia, e o site dele é muito, assim como do Tribunal Penal Antigo Yugoslavo, é bastante completo. Coloquei o site aqui, ele tem conteúdo, inclusive, que é o idioma falado em Ruanda, o idioma falado em Ruanda. E, como eu disse, ele é dividido, a gente pode dizer, entre os dois tribunais penais internacionais, o de Ruanda e o da antiga Yugoslávia. Por das estratégias, por um certo tempo houve uma sobreposição entre o mecanismo residual e os próprios tribunais. O Tribunal de Ruanda ficou ativo por um pouco menos de tempo, em 2015 terminou a operação. As competências de supervisão e execução, porque muita gente ainda está cumprindo pena, não existe pena capital, pena máxima prevista nos dois tribunais era de prisão perpétua. A proteção a testemunhas, assistência a jurisdições internas de arquivo, e principalmente apelações, que ainda existem algumas para serem processadas. Uma coisa é, se alguém for para Haia ou para Arusha, dá para visitar, tem instruções de visita, inclusive muito completas no site. Como eu disse, a TPI ficou ativa um pouco mais por causa da dificuldade de captura de alguns dos réus, e Arusha e Haia são as sedes, como eram anteriormente, dos próprios tribunais. Bom, o legado jurídico internacional do Tribunal Penal para a Antiga Iugoslávia, a gente pode dizer que foi a criação do TPI, foi o Estatuto de Roma, 17 de julho de 1998, instalação na Haia em 2002, e competência para crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. O Felipe é um grande especialista. Tem uma crítica africana muito forte ao TPI, que seria uma, assim como os sérvios falam do Tribunal Penal para a Antiga Iugoslávia, os africanos falam que seria uma corte só para julgar réus africanos, o que não acredito que seja verdade. E eu vou falar brevemente dois casos de genocídio que estão ali dentro do TPI. O primeiro do al-Bashir, que era o antigo presidente do Sudão, que está sendo investigado por crimes de genocídio, principalmente em Darfur, que é a região ocidental do Sudão. Ele está preso no Sudão pela atual junta militar que governa o país, mas não é muito fácil ele ser entregue, porque muitos dessa junta militar também participaram do genocídio de Darfur. Então, não seria muito lógico para eles entregar o al-Bashir para a Corte Penal Internacional. E também a gente tem o genocídio do Rohingya, que são um povo de confissão muçulmana que vive em Myanmar, que o governo de Myanmar, as Forças Armadas de Myanmar promoveram uma grande perseguição, possivelmente uma conduta genocida contra eles. Eles fugiram para Bangladesh, que é um país vizinho, e muitos mortos, uma catástrofe humanitária gigantesca, muitos refugiados em Bangladesh, que não é exatamente um país preparado para receber esses refugiados. Então, um grande problema, e para piorar, Myanmar não é
não é parte do Tribunal Penal Internacional. Pode ser um probleminha a mais. Mas basicamente é isso. Muito obrigado para vocês. O Vala, que é obrigado em sérvio croata. Essa foto é de Mostar, eu acho que é uma foto muito simbólica do que acho que muita gente gostaria que acontecesse, que é uma ponte, né, entre a parte muçulmana e a parte católica da cidade, uma cidade que tem mais bósnia-croatas, mas que teve muitos sérvios já também, e essa ponte que foi destruída na guerra e depois reconstruída, que ela possa simbolizar uma possibilidade de entendimento a esses povos que, infelizmente, são tão próximos, são etnicamente muito parecidos, linguisticamente muito semelhantes. A diferença, como eu disse, dos idiomas é muito pequena, mas acabaram entrando em conflitos não apenas na Revolução da Iugoslávia, antes também, mas mais recentemente nesses últimos 30 anos. Pronto. Fala Puno, Pedro, muito obrigado. Muito interessante você ter terminado a apresentação com a imagem da Stari Most, sobretudo porque, fazendo até aqui um paralelo com aquilo que você colocou antes, de maior quantidade de personalidades croatas, vamos chamar assim, personalidades sérvias sendo julgadas e punidas no tribunal do que de outros grupos, e a Stari Most, né, a ponte velha de Mostar, que foi destruída na guerra, uma construção, salvo engano, do século XVI ou XV, acredito que seja 16, foi destruída na guerra por tropas croatas, por bombardeio croata. Então, isso destaca. Eu queria fazer aqui alguma conversa, né, uns comentários só, uma pergunta mais para você. Agora, nesses últimos tempos, em que o TPI está tão voltando aos holofotes, sobretudo nesses últimos dias, em que finalmente se expediu o mandado de prisão contra algumas personalidades da Ossétia do Sul, dentro do caso que envolve a Geórgia, e também se aumentou a quantidade de pressão de outros países para julgar os crimes ocorrendo na Ucrânia atualmente. Como você vê esses tribunais? O TPI, ok, ele surge depois, mas a crítica que se faz na Sérvia, sobretudo, e a crítica que algumas pessoas ainda fazem com relação a tanto o Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia quanto para a Ruanda, por terem surgido pós os fatos, né? Ser um tribunal que só surge após os crimes terem ocorrido. E também, fazendo aqui uma ponte já, você falou do Haradinaj, e, bom, Haradinaj é um dos mais famosos, mas também o Salim Mustafa, dois comandantes das tropas kosovares. Como você vê agora vou fazer uma tradução livre do novo mecanismo, das câmaras especiais para Kosovo, que é uma espécie de novo tribunal para julgar os crimes de guerra e crimes contra a humanidade que existe agora na Haia, começou a trabalhar no final de 2020 e está julgando esses casos de crimes contra a humanidade e crimes de guerra também, dentro do contexto do Kosovo, nas guerras da dissolução da ex-Yugoslávia. Bom, quanto a os dois tribunais serem tribunais ad hoc, né, que começaram sua operação depois do ocorrido, e uma crítica que aconteceu também contra o Tribunal de Nuremberg anteriormente, contra o Tribunal de Tóquio, os tribunais de Tóquio, os tribunais de Nuremberg, na verdade. Uma das grandes vitórias na materialização do Tribunal Penal Internacional foi justamente isso. Agora a gente tem um tribunal permanente para julgar os crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de genocídio, e também os crimes de agressão. Antes não havia isso. A gente tem a Convenção contra o crime de genocídio já há mais de 70 anos, e ela demorou muito para ser aplicada.
demorou ali mais de 40 anos para ser aplicado. Então, é um caso, pelo menos no âmbito do direito internacional, um caso grave de existe a lei, mas como colocar a lei, como fazer a lei vigorar, como fazer a lei ser realmente válida, como impor essa lei de maneira mais positiva, né? E realmente esses dois tribunais têm essa crítica, sofrem dessa crítica, tanto o de Ruanda quanto o de Iugoslávia, porque quando aconteceram uma boa parte dos crimes, o crime, por exemplo, de genocídio em Srebrenica, a gente não pode dizer que tenha sido cometido antes de... Já tinha o tribunal quando foi cometido o crime, já existia o tribunal. Então, não havia tribunal. Esses crimes deveriam ser julgados de uma maneira, não sei se uma maneira melhor para fazer isso. Quanto ao mecanismo também para Kosovo era parte da antiga Iugoslávia, mas até por uma diferença temporal na sua guerra de separação, que foi só em 1998, 1999, já bem depois de 1995, acabou não entrando tanto no Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, foi um pouco residual, apesar de ter acontecido muita coisa lá. Houve muitos crimes, tanto de guerra, crimes contra a humanidade em Kosovo, talvez crimes de genocídio. Aí cabe julgamento e investigação. E talvez em Kosovo tenha ficado mais claro que possa ter havido também crimes de guerra, crimes contra a humanidade de autores que são os sérvios, não os kosovares. Porque teve uma intervenção da OTAN muito anterior e muito maior do que... Não digo muito anterior, mas muito mais no início do conflito e muito maior do que foi no caso das guerras da Croácia e da Bósnia e Herzegovina. Ataques aéreos, basicamente a guerra terminou de vez em um ano porque teve a intervenção da OTAN, senão não teria terminado. E a OTAN, o pessoal da OTAN também cometeu violou bastante a lei internacional lá. E não vão ser julgados. Então, acho isso questionável, mas que é necessário julgar também as condutas cometidas no âmbito da Guerra do Kosovo, sem dúvidas é. E quanto aos setianos do Sul, ou sétios do Sul, não sei qual gentílico, mas... Bom, é um sinal no sentido de que nem só africanos são julgados no TPI. Isso é positivo. E vamos ver no que dá. Agora a gente está tendo conflito na Rússia e na Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia, né, na Ucrânia, território ucraniano, a gente sabe que com certeza já houve crimes de guerra, já houve crimes contra a humanidade. Não sei como é que isso vai ser levado juridicamente no futuro. Eu temo que muitos desses crimes passarão impunes, mas eu torço para que não. Obrigado. Uma outra coisa só que eu queria aqui saber da sua opinião, quando colocou, sobretudo com relação a essa questão das manifestações na Sérvia atualmente, pró-Rússia, que são, infelizmente, maiores do que as manifestações pró-Ucrânia, embora haja também pró-Ucrânia, eu diria até que são quase residuais. As manifestações pró-Sérvia, pró-Rússia, desculpa, a cor da bandeira, se a gente embaralhar é mesmo, acabam sendo muito... Vem a público hoje em dia e, junto com essas manifestações pró-Rússia, retornam a divulgação de vídeos, como da época dos bombardeios da OTAN, em manifestações contra a OTAN na Sérvia, com cartazes, com alvo, da população carregando cartaz com alvo. Como você vê isso ocorrendo hoje, sobretudo quando se
mesmo com essas pessoas que foram julgadas e alguns punidos, são considerados atualmente, com o negacionismo de uma parcela da população sérvia e a alçada dessas pessoas como heróis da guerra de dissolução da Iugoslávia, tanto na Krajina, quanto em Srpska, ou mesmo na Sérvia como Estado. Como você vê, sobretudo, essa manifestação atual de transformação de criminosos de guerra julgados pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia como verdadeiros, né, entre aspas, verdadeiros heróis sérvios? Bom, como eu disse, as guerras de dissolução da antiga Iugoslávia, quando elas terminaram, os nacionalismos não foram enfraquecidos, os de cada república, eles foram fortalecidos, né, que é preocupante, porque a gente sabe que o nacionalismo de forma extrema não é muito saudável, não é nada saudável, na verdade. E existe essa transformação de réus das guerras de dissolução da antiga Iugoslávia, por crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, e não só na Sérvia. Eu dei até o exemplo do Ante Gotovina, na Croácia, que também é considerado um herói quando foi absolvido pelo Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia. Teve uma festa enorme, foi recebido, acho que nem quando a Croácia foi vice-campeã do mundo de futebol foi tão bem recebida quanto ele. Isso existe na Sérvia. Na Srpska, mais ainda. Eu acabei durante o meu mestrado indo lá para a região, e quando você atravessa da parte da federação, da parte muçulmana e croata para a parte sérvia da Bósnia, para a República Srpska, você vê coisas muito... O ambiente muda totalmente, as cores mudam. É curioso, a luz das ruas parece que muda, as cores dos edifícios mudam, é tudo muito diferente. O alfabeto muda, porque na Sérvia você vê muita coisa escrita em alfabeto latino, na República Srpska você quase não vê, quase tudo em cirílico, porque é uma questão de identidade deles escrever em cirílico. E uma das primeiras coisas que eu vi lá foi um mural do Mladic, realmente tratado como herói, e algo como escrito como: se vocês passarem pelo Rio, vocês vão morrer. Que é um importante, é até um clássico da literatura do Ivo Andrić, que é um escritor ali da região, fala desse rio. Mas, então, existe essa glorificação de quem seria um símbolo nacional deles. O mesmo Milošević, ele já foi mais odiado na Sérvia do que ele é hoje. Hoje ele talvez seja... Ele é uma figura bem divisiva na Sérvia hoje em dia. O Slobodan Milošević, e pelo que eu ouço, logo depois que ele foi entregue para a Haia, na década dos anos 2000, isso não era tão real. Ele era uma figura muito criticada, até porque os sérvios sentiram na pele o ataque da OTAN. Belgrado, no centro de Belgrado, eles deixaram prédios que eram prédios de ministérios, parcialmente destruídos até hoje, como memorial dos ataques da OTAN, ali no final da década de 1990. Então, os sérvios têm uma grande desconfiança em relação aos Estados Unidos, em relação aos membros europeus da OTAN. E a Rússia, muitos sérvios acabam interpretando que a Rússia sempre esteve do lado deles. Né? A Primeira Guerra Mundial acabou começando, simplificando muito por isso também. E a Rússia e a China acabaram... Kosovo não é mais reconhecido internacionalmente, muito pela pressão da Rússia e da China, apesar da Rússia hoje em dia estar usando a declaração de independência de Kosovo para justificar a intervenção em Donetsk e Luhansk. Isso aí você pode até falar melhor que eu. Mas existe realmente, dos três lados, vamos dizer assim, uma glorificação dos culpados ou dos réus por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, porque eles seriam ali representantes da nacionalidade deles, o que eu acho, como eu já disse, o nacionalismo tem limite, e quando vai a vias muito extremas é bastante problemático. É exatamente por isso que eu sou um pouco cético quanto ao
futuro médio prazo ali principalmente de Bósnia e Herzegovina e do Kosovo, que ainda tem questões por resolver, vamos dizer assim, mais intensas que as outras repúblicas em volta. Tem menos questões. A Macedônia do Norte uma questão, basicamente, de direitos de nome com a Grécia e aparentemente está resolvido, né? Agora é Macedônia do Norte, não Macedônia, mas era um problema menor, apesar de ser um país bem dividido também etnicamente, né? Macedônia italiano, o professor Casella ensinou que Macedônia é salada de fruta italiana, exatamente por essa mistura étnica que existe na Macedônia do Norte. Tem albaneses, tem os macedônios, tem sérvios, tem gregos, então é um país que, apesar de ter poucos habitantes, um país muito falado semana passada, né, por questões esportivas, mas é um país muito etnicamente diverso, mesma maneira que a Bósnia e Herzegovina. Eu queria fazer só mais uma pergunta, levantar a bola aqui na nossa conversa. Bom, a Rússia realmente, desde 2014, ela reconhece, né, ela não reconhece, mas ela instrumentaliza, está longe de reconhecer, mas ela instrumentaliza a independência do Kosovo na sua política externa. Como ela faz isso? A anexação da Crimeia, a declaração unilateral de independência da Crimeia, ela é baseada na independência do Kosovo. E agora, o reconhecimento das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk também estão com a pauta no Kosovo. Minha pergunta aqui para você é sobre como você vê essa questão do Kosovo com relação à Rússia, uma vez que está toda hora sendo instrumentalizada, se a Rússia pode vir a reconhecer, e, sobretudo, uma questão que está sendo um pouco esquecida, de certa forma, mas que é a própria República Srpska. Se, aqui é um convite a gente pensar isso, se a Rússia ela tem os territórios de Donetsk e Lugansk reconhecidos e aceitos pela Ucrânia e pela comunidade internacional como russos ou independentes, você acha que de alguma forma isso faz uma pressão para a República Srpska voltar ou vir a ser parte da Sérvia? Se isso faz uma pressão para, de novo, trazer fogo para esse caldeirão balcânico? E logo depois disso eu vou passar aqui para algumas perguntas que recebemos no chat. Sem dúvidas, existe muita gente que tem vontade de separar a República Srpska do resto da Bósnia e Herzegovina, da Federação, e ser uma república independente, se juntar com a Sérvia. É importante lembrar que existem projetos nacionalistas sérvio, albanês, búlgaro, croata, de Grande Sérvia, Grande Croácia, Grande Albânia, Grande Bulgária, que são sobrepostos, inclusive. E a Grande Sérvia certamente abarcaria a República Srpska. E o próprio líder atual da República Srpska já deu mostras que é simpático a esse tipo de raciocínio do Dodik, que é uma figura que me dá certos calafrios, porque a gente sabe o que aconteceu há 30 anos, não gostaria que acontecesse de novo, mas pode acontecer. E quanto à Rússia e Kosovo, né, é curioso a Rússia que não reconhece Kosovo usar Kosovo direto, e eu fico feliz que muita gente esteja reparando nisso. Eu acho que para a Rússia, um dia reconhecer Kosovo, eles teriam que combinar com os sérvios, né? Os sérvios teriam que combinar com os russos primeiro, né? Alguma coisa, porque para um presidente, eu já falei isso com um amigo que morou na Sérvia há alguns anos, e para algum líder sérvio entregar Kosovo, ele tem que ter o ambiente interno muito, muito controlado e muito bom, e não é nada fácil que isso aconteça. E a Rússia, ela existe ainda o sentimento do pan-eslavismo, né? A Rússia se vê como uma espécie de irmã mais velha da Sérvia, e se a Rússia reconhecer o Kosovo, vai ser por
alguma combinação com a Sérvia também, provavelmente, para ela obter alguma coisa em outros lugares, como na Ásia, na Ossétia, né, o Luhansk, Donetsk, obter reconhecimentos internacionais que normalmente não conseguiria. E eu acho que passa muito por isso, porque realmente a Rússia não vai querer alienar a Sérvia, que é uma aliada dela que está muito mais perto da Europa Ocidental. Ela sabe que corre o risco de alienar, porque a União Europeia está ali do lado, está batendo na porta, e para a Sérvia entrar na União Europeia é muito mais fácil, por exemplo, que a Ucrânia entrar na União Europeia. E a Rússia não quer perder mais gente que estaria na órbita dela, ainda que o Tito deve ter estremecido no túmulo, que eu falando isso agora, mas a Rússia, tudo que ela não quer é perder mais estados, entre aspas, aliados ali do lado. Bom, obrigado. Vou passar aqui para umas perguntas. Esse pan-eslavismo ele é antigo, né? Se a gente puxar aqui pela memória, o próprio Tchaikovsky ele compôs a Marcha Eslava como uma forma até de arrecadar fundos na Guerra dos Sérvios de independência contra o Império Otomano. Então essa aliança é antiga. Eu vou passar aqui para a pergunta do Olavo Bernardes, que ele coloca... Ele faz assim, né? Ele queria saber quais são as suas impressões sobre a ex-secretária de Estado do governo Clinton, Madeleine Albright, que empurrou bastante para os bombardeios da OTAN na Sérvia no final da década de 90, que acabou de falecer. E da atuação dessa senhora na região. As opiniões acerca dela, ele coloca aqui que as opiniões acerca dela são bem divididas, para não dizer negativas, e, segundo ele, foi o precedente criado pela Albright no Kosovo para a questão da escola. Eu até colocaria que no dia da morte da Albright houve manifestação de festa e júbilo nas ruas da Sérvia. Então, essa pergunta do Olavo, eu já vou aproveitar também da Carla Hermínia, que primeiro ela parabeniza a exposição, e depois ela pergunta se houve algum processo de justiça de transição, além de questões relacionadas a direito, à memória e à verdade, já que é uma região com grande diversidade. Então são essas duas perguntas. Um com relação a direito de transição e a outra com relação à participação, por assim dizer, de Madeleine Albright no conflito nos Balcãs na década de 90. Bom, começando pela Madeleine Albright, ela é secretária de Estado, né, e primeira secretária de Estado, né, dos Estados Unidos, com certeza só por isso já seria uma figura muito importante, né, e também nascida no leste europeu, né, da República Tcheca atual, então Tchecoslováquia também, foi para os Estados Unidos, pai diplomata já na adolescência. Ela não, realmente a Madeleine Albright não é nada querida na Sérvia, e tanto ela quanto o Bill Clinton, e no Kosovo eles são bem queridos, tem a Praça Clinton, tem estátuas dos dois lá em Pristina, e realmente ela liderou, com certeza foi uma voz de liderança da OTAN naquele momento, do final da década de 1990, foram ataques bem intensos contra os sérvios, tanto que praticamente garantiram que a Sérvia não ganharia o conflito ali. E aí existe muita coisa que entra pelo lado boato. A Madeleine Albright teve uma série de declarações aí, um tanto quanto controversas, não só quanto à região, mas quanto a outros assuntos. Mas tem gente que diz que ela pressionou no Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, principalmente para o Haradinaj sair impune, que ela fazia pressões de vários tipos dentro da própria OTAN, para a OTAN ser mais dura, dentro do tribunal, dentro da própria Organização das Nações Unidas, e eu não acho que seja por um rancor dela, eu não vejo porque ela teria algum rancor específico contra os sérvios, não acho que ela tenha feito isso de má fé, mas dizem que ela teve um ganho financeiro também, se eu não me engano, os Correios de Kosovo tinham
alguma participação da família dela ou dela mesmo, uma coisa nebulosa, assim. Então ela é uma figura nebulosa, uma figura que algumas pessoas gostam. Acho que ela tem essa importância de ter sido uma mulher não nascida nos Estados Unidos e secretária de Estado. Acho que foi uma pioneira nesse sentido, positivo, sem dúvida alguma, mas cometeu erros como secretária de Estado, isso não tenho a menor dúvida, inclusive dentro da guerra do Kosovo. Obrigado, Olavo, e boa noite para ele. E agora, quanto à outra pergunta, principalmente na Bósnia, houve sim na verdade, há uma tentativa de justiça de transição que não, explicando bem sucintamente, a Bósnia e Herzegovina tem tudo lá bem dividido entre as 3 maiores etnias. E o judiciário, inclusive, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista de um inglês que foi chamado para fazer a Constituição, basicamente, do país. Teve muita influência estrangeira e se tem uma coisa que os 3 povos da Bósnia e Herzegovina são unidos é não gostar muito de estrangeiro metendo bedelho nos assuntos deles. Então, como essa tentativa de reconciliação, qual foi a expressão que a Carla usou mesmo? Como essas tentativas de justiça de transição foram muitas vezes lideradas por estrangeiros, existe uma certa desconfiança. Claro, é importante lembrar que muitos criminosos foram julgados internamente em Bósnia e Herzegovina, inclusive por crime de genocídio. Isso não foi só o Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia. Era uma competência concorrente, eles podiam ser julgados internamente. Mas é um assunto que é complicado porque a gente, aqui no Brasil, tem exemplos de justiça de transição, a gente tem outros exemplos aqui na América do Sul, também da África do Sul, mas eu acho que na Bósnia a coisa está muito aberta ainda para funcionar, e, como eu disse, não sei nem se vai fechar as feridas direito, não sei se vai dar tempo disso acontecer para a gente ter uma justiça de transição, uma comissão da verdade, uma reconciliação, como fizeram, inclusive, em Ruanda. Ruanda tem um exemplo que eu não tenho certeza de como funciona, eu estudei isso brevemente, mas parece que fizeram uma justiça de transição muito baseada na própria experiência cultural deles, também funcionou bem, mas na Bósnia eu acho mais difícil disso acontecer de maneira eficiente, na verdade. Foi a Carla, né? Foi a Carla. Obrigado, Carla, boa noite. E eu acho que essa pergunta, essa sua resposta, já faz o gancho para uma pergunta aqui da Mariana Dias Lisboa, que ela pergunta como essa região possui diversos grupos, de que maneira seria possível a criação de um novo tribunal que julgue esses tipos de crimes nesses países, mas de uma maneira imparcial. Acho que muito do que você terminou falando da Bósnia, acho que já está aqui. E junto a isso, existe aqui a pergunta da Larissa Kraner Bresciani Teixeira. Desculpa, fui só apagar aqui o áudio para não atrapalhar. A Bresciani Teixeira, que ela gostaria de saber se o senhor acha que a Rússia utiliza da autodeterminação dos povos em relação a certas regiões da Ucrânia para fundamentar os crimes de agressão cometidos, fazendo um paralelo com a guerra atual e a guerra dos Balcãs, ou seja, aquele contexto de autodeterminação nos Balcãs, com essa autodeterminação agora na Ucrânia. Então, autodeterminação nos Balcãs com autodeterminação na Ucrânia, e se é possível um novo mecanismo de julgamento desses crimes nos países da ex-Iugoslávia. Então, quanto a Rússia usa a autodeterminação dos povos, ela usa com certeza, e usa de maneira
vamos dizer assim, porque se ela usasse do mesmo critério que ela está usando para Luhansk e Donetsk agora, muitas das repúblicas dentro da federação russa, né, que a Rússia é uma federação de várias repúblicas, não seriam, talvez, parte da Rússia hoje em dia. Mas quando essas repúblicas do território da Federação Russa são mais, eles aceitam mais, eles incentivam mais a autodeterminação dos povos, né? É curioso como conceitos são bem maleáveis, né? E quanto a isso ser utilizado para justificar, na verdade, o não cometimento de um crime de agressão, acho que o Felipe pode falar muito melhor do que eu, não tenho a menor dúvida. E agora, quanto a fazer um paralelo entre o que está acontecendo agora e talvez colocar também o que aconteceu ali na fronteira da Rússia com a Geórgia há alguns anos e na Crimeia em 2014, eu acho que existe também, por exemplo, na Sérvia, existiu, porque a Sérvia ela era vista de uma maneira que, na minha opinião, é um pouco injusta, como uma etnia dominante dentro da Iugoslávia, o que não é verdade. Muita gente das outras repúblicas via assim, mas eu não acredito que isso seja verdade, acho que isso não acontecia. E quando a gente teve as guerras de dissolução da antiga Iugoslávia, o que acontecia? Os croatas, os bósniacos, os eslovenos, ainda que de uma maneira menos dolorosa, usavam o conceito de autodeterminação dos povos para falar, olha, a gente quer sair dessa federação que é a Iugoslávia e quer nossos países independentes. Mas aí o que falava a Sérvia, nós temos sérvios dentro e algumas partes do território de vocês, eles são até maioria numérica, então eles têm que ter direito à autodeterminação deles, então se eles quiserem continuar aqui junto do que então era Iugoslávia ainda, eles podem continuar e vocês também não podem sair porque, enfim, mais uma vez, dois pesos e duas medidas, né? Não tem autodeterminação dos povos para eslovenos, croatas e bósniacos, mas tem para os sérvios da Ucrânia, da Eslavônia Oriental, tem para os sérvios e etc. E a Rússia usa isso de uma maneira mais ou menos parecida, mas eu acho que a Rússia é muito mais dominante na região dela do que a Sérvia jamais foi. Eu acho que existe esse ponto muito importante. A Rússia, em termos militares, pelo menos em teoria, né, porque a gente está vendo que não é tudo tão fácil assim, ela tem uma força militar, mesmo populacional, muito maior do que qualquer um dos seus vizinhos da antiga União Soviética. A Sérvia não. A Sérvia, salvo engano, a Sérvia sem o Kosovo ainda seria a maior população entre as antigas repúblicas, mas não é que sozinha é igual aos outros, não. Numericamente talvez um terço ali da população da antiga Iugoslávia esteja hoje na Sérvia, um pouquinho mais talvez, mas não tem uma economia tão forte assim, como eu disse, as economias mais fortes eram da Eslovênia e da Croácia. Bom, eu acho que é isso, né? A própria Mariana que fez a pergunta falou que você já respondeu a pergunta dela. Então, se não tivermos mais perguntas, eu vou encaminhando para o final do nosso encontro aqui de hoje. Alguma outra pergunta? Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Pedro Henrique Grischek e, bom, obviamente, a presença dos co-organizadores, os professores Arthur Capella, professora Maria Luísa Tucci Carneiro, professor Paulo Borba Casella, e a todas e todos os presentes aqui hoje, e aproveitar, vocês já estavam com saudades de eu fazer aquele comercial do resto das nossas palestras, eu sei, aproveitar para já fazer aqui o convite para a nossa futura palestra. No formato desse ano, nós estamos tentando deixar uma palestra apenas por mês. Então, se organizem, mas antes de eu falar sobre essa próxima palestra, eu vou abrir aqui para o professor Paulo Borba Casella falar. Por favor, professor. Não, por favor, pode terminar, Felipe, o que você estava falando.
Perfeito. Eu só queria convidar, então, que como esse ano nós passamos para uma palestra, a priori uma palestra por mês, fiquem muito atentos, já é possível, fiquem já de olho nas nossas redes sociais para verem a próxima palestra, que será no dia 27 de abril, com o discurso, a mecânica do discurso nazista será o tema. Então, eu não vou ainda falar quem será o palestrante, nem quem será o mediador, para deixar aqui um certo suspense, mas já deixem guardados o dia 27 de abril, que será uma palestra imperdível, como todas as outras. Então, mais uma vez, muito obrigado a todas e todos. Passo a palavra aqui para o professor Paulo Borba Casella, por favor. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Pedro Grischer, pela sua apresentação. Eu sei quanto estudo e preparação tem por trás dessa hora durante a qual você nos falou. Mais uma vez, cumprimento a Maria Luísa, o Arthur, a todos os presentes. E no momento em que você aceitou o convite para fazer essa palestra hoje, Pedro, ainda não tínhamos começado a invasão da Ucrânia. E eu acho que é muito importante e aproveitar esse ensejo para comentar isso hoje. A invasão começa no dia 24 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, às 9h30 da manhã, a Ucrânia apresenta na Corte Internacional de Justiça um pedido de medidas cautelares. Então, Felipe e eu passamos umas mensagens a respeito. E no dia 16 de março, a Corte Internacional de Justiça deliberou e divulgou as medidas cautelares. A própria Corte lembra que, em poucas ocasiões, ela fez esse tipo de determinação. Uma delas foi no caso dos irmãos Lagrand, então já tem algumas décadas que isso aconteceu. E, nesse caso, me parece importante deixar claro que não é porque as medidas cautelares foram determinadas pela Corte que a invasão russa parou e retrocederia. Mas eu acho fundamental que, no meio da guerra, então, 2 dias depois que a invasão começa, a Ucrânia teve a preocupação de levar para a Corte e dizer: Corte Internacional de Justiça, por favor, analise. A Rússia disse que começou essa invasão para proteger os russófonos da faixa leste da Ucrânia, do Donbas, de Lugansk e Donetsk, de um genocídio. Então, por favor, Corte, diga se há algum indício de um genocídio em curso na faixa leste cometido pela Ucrânia. E também pede que averigue se pode haver genocídio cometido daí pela Rússia em relação aos ucranianos. Então, nesse caso, é fundamental, porque algumas pessoas vieram dizer, jornalistas vieram dizer, mas qual é a eficácia da determinação da Corte Internacional de Justiça? E eu volto a dizer, isso não faz parar a invasão, não faz parar a agressão russa contra a Ucrânia. Mas é importante a preocupação da Ucrânia, no meio da guerra, de levar o caso para a Corte e dizer: Corte, diga o que vocês acham. E por 13 votos a 2, então votaram contra o juiz russo e a juíza chinesa, disseram: sim, a Rússia tem que parar, não tem base legal nenhuma para fazer uma invasão, alegando a necessidade de proteger o genocídio. E a própria Ucrânia tinha dito: se a Rússia tem receio de que houvesse um genocídio em curso na Ucrânia, poderia acionar a Corte Internacional de Justiça ou poderia levar o caso para deliberação no âmbito da ONU, mas não tomar o caso para si com as próprias mãos e eu vou levar o meu exército e eu vou botar a casa em ordem. Gostei muito da lembrança que vocês fizeram e da análise que vocês fizeram. A Rússia, em solidariedade à Sérvia, não reconhece o Kosovo e trabalha contra o Kosovo, mas usa o precedente do Kosovo em relação à Crimeia, em 2014, em relação à Abkhazia e à Ossétia do Sul, na Geórgia, usa em relação agora
em relação às proclamadas repúblicas autônomas de Donetsk e Luhansk. Então, é uma contradição, porque é um precedente que eu não aceito como país, mas que é útil para dar respaldo às agressões que eu cometo, dando a aparência de respeito à autodeterminação dos povos. Isso, infelizmente, continua e provavelmente ainda continuará essa destruição maciça da população, da infraestrutura, do patrimônio cultural, dano ambiental e de destruição intencional, inclusive de bairros residenciais e de alvos civis. Mas é importante que isso tenha sido declarado pela Corte já no dia 16 de março. E isso é importante que nós deixemos clara a nossa opinião. Então, eu já falei, já escrevi, eu já me manifestei, e esta semana passada recebi o convite para compor o conselho editorial de uma nova revista do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, e eu respondi que eu ficava muito honrado e agradecia o convite, mas que com as declarações que eu tinha feito e os textos que eu tinha escrito nos últimos dias, eu com certeza já tinha me tornado persona não grata para o governo da Federação Russa. E juntei com a minha resposta a minha entrevista para a CNN na segunda-feira. Então, eu acho que essa é importante deixar claro que a omissão equivale à conivência. E, nesse caso, a análise que o Pedro fez para nós do que aconteceu na Iugoslávia com a mediação e o debate do Felipe, o paralelo com o que está acontecendo agora na Ucrânia é inevitável e provavelmente teremos esse outro caso de genocídio, infelizmente, para ser estudado e analisado no futuro. Eu não quis deixar passar essa ocasião, porque acho que é uma coisa que nos incomoda muito a todos, que em 2022 a agressão totalmente imotivada a um Estado soberano, com argumentos esfarrapados e uma técnica de destruição sistemática de um país parecido com o que foi feito em Grozny e com a agressão com relação à Geórgia em 2008 também. Muito obrigado a todos. Não, super importante essa posição, professor, muito obrigado. Sobretudo, lembrando, né, que nesse momento do caso levado à Corte Nacional de Justiça, a Rússia não levou seus diplomatas para a Corte. Ela evitou discutir o caso, ela está resolvendo pela guerra, não pelo direito. Então, professora Maria Luísa, por favor, pela ordem, depois eu passo para o Pedro. Por favor, suas palavras. Não são nem palavras, são mais comentários. Aproveitando aqui o comentário também do Paulo, eu gostaria de também levantar algumas considerações. Né? Pedro, em primeiro lugar, parabéns, e realmente é uma abordagem muito oportuna, né? Levando em consideração exatamente a situação que o professor Paulo Borba colocou. Eu só quero lembrar, e eu pediria a você, que no momento em que nós formos publicar todos os artigos, não é, para a coletânea volume 3, né, que é deste ano de 2022, que você levasse, então, em consideração no seu artigo os comentários do professor Borba. Eu acho muito importante trazer para os dias atuais, não é, esse conflito e também a ideia desse conflito que é histórico, né? Um conflito étnico histórico. Então, essa ideia, que tomando lá a questão da região ainda na época do Holocausto, vamos dizer assim, né? Que eu acho uma palavra importante que apareça também no seu texto, não é? E esse processo, vamos dizer assim, acumulativo, não é? De conflitos que culminam e vão colocando essas minorias, vamos dizer assim, cada vez mais vulneráveis.
Eu não vou fazer uma pergunta, mas eu só gostaria de levantar a questão também dos ciganos e dos judeus, que, quer dizer, como é que ficam esses grupos hoje, essas pequenas comunidades, vamos dizer assim, que também sofreram já desde a época do Holocausto, e eu não tenho ideia da presença hoje dessas comunidades na região. Então, eu considero assim, muito importante essa retomada, não é, da questão do ponto de vista de um conflito étnico histórico, né? Quer dizer, como você mesmo colocou, o nacionalismo é um fio condutor desses conflitos, há uma persistência de um pensamento nacionalista, né? Então, assim, não precisa nem responder, mais um comentário, né, e que eu acho importante no momento em que você nos entregar, espero, o texto para a publicação, né, essas questões possam ser levadas em conta e ampliadas até mesmo no seu texto, né? Então é isso, meus parabéns e agradecemos muito aí a sua participação hoje. Então, antes de passar para você, Pedro, que eu sei que você vai falar do caso Fint, mas antes de passar para você, deixa eu só passar a palavra para o professor Arthur. Por favor, professor Arthur. Obrigado, Felipe. Obrigado, Pedro. Parabéns pela exposição, muito didática. Também, obviamente, não tenho como não concordar com a colocação que o professor Paulo Casella mencionou com relação a esse paralelo com o contemporâneo, com o atual e acontece. É óbvio, omitir-se também é estar de acordo, né? Então, eu acho que posicionar-se abertamente é importante. Também eu gostaria de fazer algum comentário, é um comentário, não é uma pergunta também, mas comentário na linha do que a professora Maria Luísa Tucci Carneiro menciona, porque que me chamou a atenção, é claro que não é uma crítica à exposição, me chamou a atenção na hora da construção do seu argumento, você coloca a foto do Milosevic e fala o discurso dele, que isso assim deu. Enfim, não estou nem falando que isso esteja errado, mas a questão é que eu entendo que nós, como juristas, né, eu me coloco como jurista, nesse momento, talvez, eu me coloco pensando, claro, quando a gente pensa em uma lógica penal, é muito interessante identificar o autor, a pessoa, a personalidade, e é importante, assim, olha, tá vendo, Milosevic estava lá falando, enfim, claro que você não disse isso, estou só trabalhando, e é interessante ter essa personalização para individuação de penas e etc. Acho que tem uma discussão interessante nisso, nessa tradição individualista em inúmeros momentos do nosso pensamento jurídico. Mas eu sempre gosto, e acho que só uma manifestação aqui de outras formas, de pensar que isso, por vezes, não estou falando que você tenha dito isso, tá, Pedro? Eu só estou dizendo que isso, por vezes, esbarra numa fácil e rápida afirmação, que não foi o que você disse, de que os conflitos aconteceram, houve essa divisão, ou esses processos genocidários foram se desenvolvendo, ou os crimes aconteceram por causa de um grande caldeirão étnico que foi insuflado e aquecido por um discurso. Acho que, eu não estou dizendo que você tenha dito isso, mas acho que a explicação fácil, eu não estou falando que você, mais uma vez, você não disse isso, estou dizendo que é importante prestar atenção nessas rápidas falas de que um caldeirão étnico pode justificar uma atrocidade, não estou dizendo que isso não aconteça, mas eu acho interessante pensar exatamente nisso que a professora Maria Luísa Tucci mencionou no final da fala dela, da persistência do pensamento nacionalista. Penso que, talvez um posicionamento, que diversidade étnica, diversidade religiosa, etc., não necessariamente vão levar a uma destruição. São outras coisas, talvez essa persistência de um ideário nacionalista, que enfim, e aí aqui minha posição, que está vinculada à ideia de Estado, que está vinculada à ideia de morte, Estado é igual morte, estou simplificando alguns debates, mas para ser rápido na minha fala, para não virar uma palestra, Estado e nação estão, por concepção, por definição, estão vinculados à ideia de morte, e, portanto, de matar o outro, quem tem poder de vida e morte. Então, isso, por mim, só por isso, acho que o problema não seria tanto a diversidade étnica, ou religiosa, ou cultural, não que você tenha dito isso, mas mobilizar o aparato discursivo estatal, esse poder público, como potencialização de um discurso de morte, que aí sim recai sobre especificidades étnicas e religiosas. Eu estou querendo tentar tirar a nossa percepção de que simplesmente a existência de uma convivência de pessoas com diversidades distintas justifica, ou realmente, acho que é um ambiente que permite
mas não é o único fator, e a gente tem que prestar mais atenção nos outros fatores que permanecem, dentre os quais a intolerância, o nacionalismo, etc. Acho que tem alguma coisa nesse sentido. Um comentário só rápido também, você disse que como está a transição da paz, tem memórias e ressentimentos. Acho importante pensar na positividade da memória. O problema é a seletividade da memória em função do nacionalismo. Eu fico imaginando que memória tem um ponto positivo e interessante que resgata e esquece. O problema é que quando esse esquecimento ele vai contra a verdade, ele vai contra a indenização das vítimas, ele permite o enfraquecimento de democracia e direitos humanos, essa memória, que sim, ela é perigosa, mas acho que essa memória seletiva, mas é importante perceber essa politização ou essa instrumentalização política da memória que não tem um problema de construir memórias desses conflitos, desses processos genocidários. A questão é, quando essa memória é distorcida, ela pode evitar exatamente aquilo que a memória, no sentido talvez mais contemporâneo, tem por objetivo, que é fortalecer o discurso dos direitos humanos e da democracia. Então, acho que isso é só um comentário mesmo, que eu falei que isso é rápido, e espero que, enfim, tenha sido compreendido. Mas eu agradeço a atenção de todas e todos, e passo a palavra para o Felipe. Bom, passo a palavra direto para o Pedro, já agradeço aqui as palavras do professor Arthur. Por favor, Pedro, já pode ir fazendo seus comentários. Enquanto o Olavo queria falar, eu pedi para ele deixar por escrito, e aí durante seus comentários a gente já vai ver o que ele gostaria de perguntar finalmente, antes da gente terminar aqui nosso encontro. Certo. Bom, obrigado pelas colocações, professor Paulo, professora Maria Luísa, professor Arthur. O professor Paulo também, naquele caso, no caso da Bósnia e Herzegovina, na CIG, também houve medidas cautelares e, inclusive, anteriores ao genocídio de Srebrenica, bem anteriores. Já naquela época também teve a Bósnia e Herzegovina teve o cuidado de levar o caso para a CIG não tão avançada a agressão ainda. Quanto à professora Maria Luísa, a colocação que ela fez, o Felipe já antecipou um pouco o que eu ia falar, que nós estudamos numa matéria estada pelo professor Paulo, eu e mais dois colegas, o caso Zedit-Finch, e o Zedit da etnia Roma, o Finch da judeu, os dois na Bósnia e Herzegovina. Bósnia e Herzegovina ainda tem uma população roma razoável, mas já foi muito maior. Muitos foram mortos em Jasenovac durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus, alguns foram mortos, muitos se espalharam pelo resto da Europa também. É curioso até porque o cemitério judaico em Sarajevo, as lápides estão em ladino. Então aconteceu a situação curiosa de eu traduzir as lápides do meu guia, que era bosniaco, e eu entendia melhor o que estava escrito do que ele. Mas é uma população muito grande lá, tem uma tomada fotográfica que é possível em Sarajevo, que você consegue na mesma foto pegar uma sinagoga, uma igreja católica, uma igreja ortodoxa e uma mesquita, que realmente era uma cidade, foi fundada pelos otomanos, tinha ali uma convivência muito boa das quatro religiões, e tinha uma população judaica que fugiu depois da Reconquista, quando foi expulsa de Portugal e de Espanha, acabou indo para uma parte para lá. Então, os sobrenomes são familiares, as lápides são familiares, mas, infelizmente, não tem mais uma população judaica tão grande na Bósnia e Herzegovina. A maioria foi embora. E, com certeza, eu vou mencionar os dois no artigo. Muito obrigado pela oportunidade também. E o professor Paulo também, mais uma coisa, é um paralelo que, sem dúvida, poderia ter feito também, muito obrigado pela consideração, porque eu sabia que a Ucrânia tinha levado o caso para a CIG muito cedo, mas eu não tinha feito esse paralelo mentalmente ainda, também não tinha conversado disso com o Felipe, que eu às vezes converso com ele sobre o ocorrido, não só por ele ser meu amigo, mas por talvez ser uma das pessoas no Brasil certamente ser uma das pessoas no Brasil que melhor entende o que está acontecendo lá. Então, isso ainda não tinha surgido nas nossas conversas. E também obrigado ao professor Arthur pelas considerações. Eu acho que
realmente seria um reducionismo muito grande eu simplesmente mostrar uma foto do Milosevic, mostrar também a foto ali do Zvonimir Boban, na voadora no pobre do policial Bosniak. Não tinha nada a ver com isso no fundo. Mas foram só 2 exemplos de que a coisa estava degringolando, mesmo que ela já estava degringolando desde o começo da década de 1980. O Tito morreu, realmente a coisa desandou lá de uma maneira muito grande. Os nacionalismos nunca deixaram de existir lá, mesmo porque, se a gente for pensar, de 1945 até 1995 anos, que 2 gerações, então muita gente ainda lembrava dos acontecimentos durante a década de 1940, então, no final da década de 1930 também. Então ainda tinha muito rancor ainda de uma etnia com a outra, e antes da Segunda Guerra já tinha também um ponto que historicamente curioso, porque não é entre um povo, uma etnia que lá é muito ativa e que depois ficou aparentemente mais tranquila, foram os macedônios. O rei da Iugoslávia que foi morto por macedônios, inclusive acho que é o primeiro regicídio filmado da história, em Marsella, nos anos 30, que os macedônios e os croatas tinham uma certa aliança para questionar os sérvios dentro da Iugoslávia, do reino da Iugoslávia, nas décadas de 1920 e 30. Mas sem dúvidas, tem fatores para esses nacionalismos ressurgirem da maneira que eles ressurgiram, e com certeza não colabora, quando ainda existia a Iugoslávia, um dos líderes do país fazer um discurso nacionalista não iugoslavo mais sérvio, e sendo que os kosovares também eram iugoslavos. Então foi bem feliz, mas eu sei que foi calculado da parte dele também, do Milosevic. Então eu acho que, quanto a memórias, em memória, infelizmente uma área que eu não tenho tanta vivência, que eu gostaria de ter mais, mas com certeza há memórias positivas. Eu acho que talvez recentes não tenha tantas na Bósnia, mas com certeza da época da Iugoslávia mais ou menos pacífica. Até tem uma história em quadrinhos que o Felipe me rememorou, na verdade, que Seyferi Agaj, do Joe Sacco, um quadrinista muito talentoso, que esteve presente em vários, exatamente, esteve presente em vários conflitos. Isso fica bem claro que... Isso aí, Felipe, obrigado. Fica bem claro que há, sim, memórias positivas, e até depois, na Bósnia, como Estado independente depois, há algumas memórias positivas. Tem uma das memórias positivas, inclusive, ligadas com o Brasil. A única Copa do Mundo que a Bósnia foi de futebol foi aqui no Brasil, e foi um fator que unificou o país inteiro por um mês ali, mas unificou. Todo mundo torceu a favor. Mas eu não sei e aí seja importante trazer a experiência de Ruanda, que com certeza também haviam muitas memórias negativas, e eles estão conseguindo lidar com isso aparentemente de maneira mais construtiva, focando no positivo, talvez. Eu não lembro agora a palavra, mas é algo como se fizesse os conselhos engamados, assim, para discutir, funcionou bem. Eu não sei se isso seria possível em Bósnia e Herzegovina, até por ter 3 lados, pelo menos, né, porque tem outras minorias aí em menor número absoluto, tem os judeus, tem os povos romos, os povos simples, os povos chamados de ciganos também. Então, eu não sei quanto isso seria operacionalizável, vamos dizer assim. Agora, eu passo para o Olavo, Felipe? Não, deixa eu ler aqui rapidinho, para a gente não estender muito, dado o avançar da hora. E, bom, retomando aquilo que ele falou sobre a Albright, a assertive diplomacy dela, né, que ele coloca como diplomacia aliada ao uso da força, se você concorda que a desconfiança forte dos russos aos Estados Unidos, Ocidente, OTAN, que culmina com a invasão na Ucrânia, se inicia naquele período.
e ele diz aqui, né, inclusive o Putin, em seu discurso de invasão na Ucrânia, a ilegalidade das operações na OTAN, sobretudo na Sérvia, depois a guerra no Iraque, bombardeio na Líbia, todas consideradas ilegais sob o ponto de vista internacional e mencionadas pelo Putin no seu discurso de invasão à Ucrânia. E a expansão da OTAN, pós-queda do Muro de Berlim, para o leste europeu, de 12 para 30 países, muitos que inclusive estavam na esfera de influência soviética. Ou seja, retomando aqui, se você concorda que esse discurso do Putin, né, invasão da Ucrânia, essa desconfiança russa frente ao Ocidente culmina com a invasão na Ucrânia, mas se inicia naquele período. Olha, acho que em parte, porque a gente não pode esquecer que a Rússia também teve as suas intenções legais, suas agressões contra a Geórgia. Em 2008, também teve uma ação bem questionável na Crimeia, na própria Chechênia, que foi o que transformou o Putin na figura que na Rússia. Ele não era tão país, mas, entre aspas, resolveu a situação na Chechênia de uma bem violenta também. Então, eu me espero que o diplomacia dele também, apesar da Chechênia ser uma das repúblicas da Federação Russa, inclusive está mandando muitos chechenos para lutar na Ucrânia, né? O Kadyrov, que é o líder ali da Chechênia. Então, eu acho que eles podem usar isso como argumento, como justificativa, mas até que ponto isso é verdade é bem questionável, porque se a gente for bem realista, jamais os Estados Unidos usariam assertive diplomacy contra a não usariam. Mas aí já, por outro lado, se a gente for pensar que houve uma expansão da OTAN na direção da Rússia, e isso é muito menos assertive diplomacy do que diplomacia clássica mesmo, porque isso não foi feito com agressões, ninguém foi obrigado a entrar no OTAN. Sim, a Rússia ela tem por princípio de existência, historicamente, a Rússia tem, apesar daquele tamanhão dela, tem muito medo de ser cercada. E, com certeza, ela tem medo de perder essa esfera de influência em volta dela. Acho que isso é uma justificativa muito mais verdadeira para o que ela está fazendo na Ucrânia do que eventuais ações de diplomacia aliada ao uso da força que tenham sido provocadas pela Albright, ou depois também na guerra do Iraque, na intervenção na Líbia, ou em outras ocasiões. Então, eu acho que isso é muito para o público interno, isso é muito usado na Sérvia, nas próprias manifestações dentro da Sérvia usaram muito, fizeram inclusive uma manifestação em estádio, que elencaria várias intervenções dos Estados Unidos ilegais no mundo, tá? Isso no Brasil em 1964, mas muito convenientemente esquecem as da Rússia, esquecem que a própria Sérvia, como Iugoslávia, ou como Sérvia fez também. Então, muita coisa de dois pesos e duas medidas. É claro que não tem, os Estados Unidos não são santos, a não é santa, a Rússia não é santa, a Croácia não é santa, os Bósnia talvez um pouco menos, mas também não são santos. Mas eu acho que você pode justificar da boca para fora do jeito. A China não é santa, mas você pode justificar da boca para fora do jeito que você quiser. Mas eu acho que, pelo menos para mim, essa alegação da Rússia de diplomacia dos Estados Unidos me fez, diplomacia assertiva dos Estados Unidos levou a isso. É bem conveniente, eu não creio que seja verdadeiro. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Pedro, pela palestra. Foi bastante enriquecedora para todos nós, eu tenho certeza. E eu encerro aqui hoje o nosso primeiro encontro do ano de 2022, mas mais uma vez, eu sei que vocês gostam, eu queria convidar a todos e todos para o dia 27 de abril, uma quarta-feira, às 6 da tarde. Nós vamos alterar o horário dos nossos encontros esse ano, às 6 da tarde. A palestra sobre a mecânica do discurso nazista.
e eu vou continuar aqui no suspense de quem será o palestrante, de como será feito o debate e mediação. Sigam nossas redes, vejam lá no CEPIM, temos um Instagram com um Linktree, que vocês podem entrar e se inscrever nas palestras conforme elas forem liberadas. E é isso. Nos vemos, acredito que em um pouco menos de um mês. E até lá.